Na pasta fontes da aplicação, você vai observar que existe uma outra pasta, uma subpasta, chamada balcão. Esse balcão aqui seria o nosso sistema de gestão. Ok? É aquele sistema que vai fazer algumas coisas que não são próprias de uma frente de caixa, né? Que seria fazer um orçamento, fazer uma pré-venda. Tá? A princípio, ele tem essas características aí: fazer o orçamento, fazer a pré-venda e a NF2. Tá bom? Vamos abrir esse balcão. Aí está. Esse balcão ele tem aqui alguns formulários. Ele tem o F menu, que é esse formulário principal, tá? Que você pode carregar qualquer imagem que você desejar. Ele vai chamar aqui o DAV, a pré-venda e a NF2. Aqui em cadastro eu deixei uma interrogação, né, que a gente vai discutir isso daqui. A gente deve ter algum tipo de cadastro nesse sistema. Isso não é a nossa retaguarda, ok? Esse sistema, visualize aí uma empresa onde ali na parte das vendas você tem 2 PDVs, 2 pessoas lá no caixa, né? 2 terminais de venda com 2 SFs, e você tem outros 2 computadores ali do lado atendendo alguns clientes fazendo orçamentos. Vamos pensar numa livraria. A livraria tem 2 caixas lá no fundo, lá no final, né? E tem os clientes ali chegando, perguntando sobre quanto que está o orçamento da escola tal. Então esses orçamentos estão sendo feitos em outros terminais. Esses orçamentos que são os nossos DAV. Tá? Então o funcionário lá ele mostra o orçamento para o cliente, imprime esse orçamento. O cliente leva esse orçamento, faz novas pesquisas, depois ele retorna com aquele orçamento em mão. Tá? E aí ele pode ir diretamente no caixa, né? E o caixa ele vai fazer o que a gente já viu, vai importar aquele DAV e fazer a venda, né, na impressora fiscal. Tá? Então esse sistema de gestão seria para isso, ok? Para fazer essa parte aí, que ele vai ser chamado inclusive de balcão, ok? Então tá. Nesse menu, qual é o código que tem nele aqui? Ele vai ter o show hint, né, que é para você enviar todas as mensagens aqui para o panel embaixo, tá? No form close ele pergunta se o cliente quer realmente sair. Ao criar todos os onHint da aplicação, ele manda para aquele método showHint que está enviando lá para o panel, lá embaixo, para a barra de status, né? Ao clicar no botão DAV, chama o formulário do DAV. Botão pré-venda chama o formulário da pré-venda. Botão NF2 chama o formulário NF2. Tá, e aqui tem alguns procedimentos parecidos com o que foi feito lá no caixa, porque eu não utilizei botões comuns aqui, utilizei panels e images. Tá? Então se nós executarmos aqui essa aplicação, deixa eu só alterar isso aqui para ele já iniciar maximizado. Pronto, tem uma janela de login. Vou pressionar OK. Então olha, aqueles últimos métodos lá embaixo só para dar esse efeito aqui no panel, tá? Veja que eu tenho um hint aparecendo aí, mas lá embaixo ele também mostra. Ok? Então todo o hint da aplicação vem para cá, para minha barra de status, tá? Bom, antes de entrar em qualquer uma dessas telas, deixa eu abrir aqui primeiramente a tela do DAV, tá? É uma tela mestre detalhe, é uma tela bem simples, ok? A gente inclusive vai discutir sobre o que está faltando nessa tela aqui, tá? Ela tem o nome do destinatário, tem o CPF do destinatário, vai totalizando o DAV aqui. Você pode inserir um DAV, né? Inserir um item, excluir um item daqui, imprimir
gravar isso aí. Para isso você vai utilizar os controles e os VOs também, tá? O VO eu estou utilizando o mesmo, exatamente o mesmo que já está definido aqui, só fiz adicionar no projeto. O controle eu não utilizei o mesmo, tá? Eu coloquei aqui dentro os controles, que é o Davi Controller e o Prevenda Controller, tá? Por que isso? Porque o controller aqui ele tem conexão com o caixa, com o PAF, com outras units, né? E aí eu teria que adicionar esses units aqui também, então não daria certo não. Então os controles eu coloquei diferentes, são separados. Mas os VOs eu estou utilizando os mesmos daqui, ok? Então tá, vamos primeiro ver aqui ele funcionando. Depois eu venho mostrar como é o funcionamento do código, né? Ok, emissão de DAV, pressionei F1, nome do destinatário Ruth de Souza, aqui vamos colocar o CPF do destinatário, tá? Vou pressionar F4 já para importar itens, colocar aqui a bola de basquete, F4, vamos importar um outro item, régua F2 para pesquisar, Enter para vir para cá, kit de réguas geométrica em madeira, vou pegar esse kit aí, F12, ele já importa para cá, tá? Então é isso, está dando aí 226,30, essa minha venda. Eu vou pressionar F11 e o DAV foi inserido com sucesso, ok? Vamos ver como é que isso está funcionando. Olha o primeiro to-do que tem aqui. O que está faltando nesse formulário? Procedimentos do formulário. No Form Create eu configuro o CDS Grid. É importante eu mostrar para você o FData Module. No FData Module eu tenho um DAV, um cliente dataset e um data source. Cliente dataset, data source. Só isso mesmo, não tenho query. Então observe que eu não estou, a minha tela não está inserindo diretamente no banco. Tá? A minha view aqui, estou utilizando o controller para fazer isso. Muito bem, voltando para cá. Esse configura CDS Grid, ele vai fazer isso aqui, olha. Ele vai configurar o cliente dataset do DAV e depois vai configurar a grid, que é essa grid aqui, tá? Então ele pega lá o CDS DAV que está no Data Module, esse cliente dataset aqui, fecha, limpa as definições de campo e vai adicionando os campos. Ó, eu quero uma descrição PDV, quero uma quantidade, quero o valor unitário, quero o total e quero o ID do produto. ID do produto? Será que tem esse aí? Vamos executar de novo aqui, só para a gente ver. Ok. Tal descrição, quantidade, unitário, total. Mas cadê o ID do produto? Bom, eu adicionei o ID do produto no CDS DAV, no cliente dataset, né? Vamos continuar. Aqui eu crio o dataset, tá? Logo depois eu formato o display format dele, tanto a quantidade como o valor unitário e o valor total. Eles vão ter esse tipo de visualização. Vocês devem ter percebido isso quando eu importei um produto. F4. Então ele já deixa direitinho a formatação de acordo com o que eu defini aqui, olha. Tá? Bom, depois que eu defini aqui o CDS, né, o cliente dataset, eu vou definir a grid. Então eu digo, ó, dbgrid. Esse grid itens é essa dbgrid aqui, tá? Na verdade é uma TJV dbgrid, é do Jedi esse componente. Então eu falo para ele, ó, tua coluna 0, no título dela você vai colocar descrição. Aí foi isso que ele fez. O tamanho dessa coluna 0 vai ser 300.
essa largura aqui, tá? O título da coluna 1 vai ser quantidade, da coluna 2 vai ser unitário, da coluna 3 vai ser total. Exatamente assim. Depois eu deixo valores inacessíveis para alteração. Então a coluna 0, 2 e 3 não pode ser alterada. 0, 2 e 3, porque a quantidade pode, né? E finalmente eu digo para ele que a coluna de número 4 ela vai ficar invisível. Qual seria essa coluna? O ID do produto, tá? Por isso que ele não aparece para a gente. Faça um controle aqui das teclas que estão sendo pressionadas, né? F1, que é o 112, F4, que é o 115, F5, 116, o 121 é o F10, 122 é o F11 e 123 é o F12. O que são essas teclas aí? São esses botões aqui, ó, para facilitar para o nosso usuário, tá? Então, ao pressionar esses botões, eu chamo o método onClick daquele botão, tá? Então, já está, como eu já implementei o procedimento dentro do método onClick, eu não iria implementar aqui novamente. Chamo apenas esse método aí, tá? E vai funcionar. Form close. Tem um release aqui, posso colocar um action 2 pontos igual a CA free. A gente pode discutir isso no EAD, qual a diferença do release para esse action CA free. Apareceu um outro to do. Como melhorar esse procedimento? É o procedimento limpa. Tá? O que é que o procedimento limpa faz? Ele é chamado depois que a gente grava o DAV. Ele limpa o edit nome, limpa o edit CPF CNPJ, põe o foco no nome, zera a variável total, que é a variável que está somando aqui. No label total caption, que é esse label, ele coloca 0,00 e ele limpa o CDS DAV, que é para tirar os registros daqui. Lembrando que esse CDS aqui ele não está armazenando nada no banco. Está servindo apenas para a gente exibir informações para o cliente, deixar ele informar a quantidade, tá? Na hora de colocar os dados no banco, nós vamos usar uma lista, né? Uma lista de objetos. Assim como a gente vem fazendo no restante do sistema, tá? Procedimento soma é o procedimento que está somando aqui o total do DAV. Olha a pergunta, o que está incorreto nesse procedimento? Não está perguntando se ele está incorreto, está perguntando o que é que está incorreto. Então tem coisa errada aqui, tá? Aqui vem os eventos do botões. Primeiramente aqui do botão confirmar. O que é que pode dar errado nesse método? É a pergunta que vem nesse to do aqui. Então nesse to do eu crio aqui um DAV control. Eu tenho um DAV cabeçalho, um DAV detalhe e uma lista de DAV detalhe. Então eu testo se o edit nome e o edit CPF estão preenchidos. Se eles estiverem preenchidos, eu instancio o controle, instancio o DAV cabeçalho e instancio a lista. No DAV cabeçalho, o nome do destinatário eu ponho o que está em edit nome, o CPF eu ponho o que está em edit CPF CNPJ. No valor eu coloco a variável total. A variável total foi definida aqui, ó, nas variáveis, tá? No form create eu já zero essa variável, ela já inicia com o valor zerado. Ao confirmar eu chamo limpa e no momento que eu chamo limpa eu zero ela de novo, tá? Ok, então tá aqui. Estou colocando o total no valor do DAV cabeçalho. Desabilito os controles do cliente dataset, porque eu vou fazer um laço aqui nessa grid, né? Por isso que eu preciso desabilitar os controles do cliente dataset, porque essa grid é um dos controles dele. Se eu não desabilitar, o usuário ele vai perceber que eu estou fazendo um laço na grid, e isso não é legal. Além de não ser visualmente interessante, consome recursos. Vou para o primeiro registro. Enquanto não chegar no final do CDS DAV, eu crio um DAV detalhe, seto os dados dele, produto, quantidade, unitário, total, de acordo com o que está no CDS DAV. Insiro esse CDS DAV na lista DAV detalhe. Vou para o próximo registro e continuo fazendo o meu laço. Terminei isso, eu chamo do DAV control o método insere DAV, passando o DAV cabeçalho e a lista DAV como parâmetro. O que é que faz o insere DAV? Veja que esse meu DAV control só tem esse método, o método insere DAV, tá?
Primeira coisa que ele faz é inserir o DAV cabeçalho, onde ele coloca aí o destinatário que veio aqui no DAV cabeçalho do parâmetro. Coloca o CPF CNPJ, coloca o valor, a data ele põe a data atual. E a situação ele coloca P de pendente, porque esse DAV ele acaba de ficar pendente, né? Logo depois eu seleciono o ID e adiciono o ID no ID do DAV cabeçalho. Mas veja isso tudo, que é muito importante. Esse sistema pode estar rodando em rede. E agora? Como pegar o ID correto do DAV? Essa vai ser uma questão interessante para a gente discutir, né? O caixa ele funciona offline. O sistema de gestão, esse balcão aqui, ele vai estar rodando em rede. E se nesse momento que eu inserir esse DAV, tiver outras 10 máquinas inserindo DAV, esse max ID não vai ser o ID desse DAV aqui não. E agora, como é que eu vou fazer para recuperar o ID correto? Porque eu vou precisar desse ID para inserir os dados dos detalhes, né? Observe bem. Eu adicionei o ID, ou configurei o ID do DAV nesse momento. E agora eu vou colocar os dados do detalhe, né? Eu vou pegar a lista DAV detalhe, vou correr essa lista, vou fazer um laço nela, e vou colocar aqui, olha. Quem é o produto? É o ID produto. Quem é o DAV? É o DAV cabeçalho ID, que eu recuperei aqui, ó, com esse SQL que em algumas ocasiões vai dar errado. Tá? Se tiver muita máquina na rede, na maioria das ocasiões, muita máquina na rede fazendo DAV ao mesmo tempo, vai dar errado quase sempre. Ok? Então, vamos ver como é que a gente vai resolver isso daqui. Certo? Então é isso. É assim que eu estou inserindo o DAV cabeçalho e os detalhes daquele DAV na minha tabela. Depois disso, eu informo para o cliente que o DAV foi inserido com sucesso, limpo e habilito os controles. Tá? Botão consulta, esse botão aqui do item, eu chamo o F importa produto. Esse F importa produto ele tem uma variável, o nome dessa variável é quem chamou, é porque eu vou usar esse formulário tanto para o DAV quanto para a pré-venda, que a pré-venda também importa itens, tá? Então eu digo para ela, ó, quem está te chamando é o DAV, ok? Botão excluir é para excluir aí um item. Botão imprimir tem uma pergunta, a gente vai fazer o relatório do DAV em qual suíte de relatório? Aí agora, a gente vai fazer no Rave, vai fazer no Quick Report. Afinal, em qual suíte nós vamos fazer esse relatório do DAV? Ele tem um padrão nesse relatório. Esse padrão está definido no manual, né, na legislação. Tá? Nós temos que seguir esse padrão, mas é legal que a gente decida em qual suíte nós vamos fazer esse relatório aí. Tá? Foi feita até uma enquete de qual é o suíte que a gente ia utilizar nos relatórios do Delphi. O Rave ganhou, ok? Mas é legal que a gente discute isso daqui novamente, tá? Pelo menos em relação ao DAV. Bom, temos o botão inserir link. Esse botão ele só põe o foco no edit e diz que aquela opção lá em cima é I. Para que eu estou usando isso daqui? Tá aí o botão sair close, né? Ok. Onde é que está o meu método de somar? Ah, tá aqui. O método somar é aquele que eu perguntei o que é que está incorreto nesse procedimento, né? Mas você percebeu em que ocasião que está somando aí? Vamos dar um Ctrl S, soma, Ctrl F, né, para procurar soma, tá aí o procedimento, tá aí ele e pronto. Em que momento é que eu estou somando? Né? Nessa unit aqui não é. Tá, vamos ver se é na importa produto. Importa produto, aí está. O que é que faz o importa produto? Ele tem o método para localizar. Esse método é idêntico ao formulário importa produto que tem lá no caixa. Quando o usuário pressiona F6, é igualzinho isso aqui. Tá? A diferença que existe desse formulário para aquele lá é o método confirma. Aqui se for DAV, o que é que eu faço? Eu deixo as colunas lá ativas para gravação, dou um append, gravo o ID do produto, a descrição da pré-venda, o valor unitário, trazendo da tabela do produto, a quantidade eu seto o padrão para 1, post
para gravar o registro, seto o foco lá na grid do FW e ponho para read only novamente, né? Não deixo o usuário gravar nenhuma informação naquelas 3 colunas. Mas aqui também não está chamando o método soma, ok? Esse método soma ele vai ser chamado aqui no data module, tá? Então no data module, em cada um dos clientes dataset, no método before post, aqui está, eu vou fazer o seguinte, eu deixo a coluna 3 ativa para eu gravar alguma coisa nela, eu digo que o valor total é igual ao valor unitário vezes a quantidade. Tá? Aí depois eu habilito de novo o read only daquela coluna para o usuário não poder digitar nada lá no valor total e chamo o método soma lá do Davi, né? A mesma coisa eu faço para a pré-venda, ok? Então é nessa ocasião que eu vou chamar o método soma, tá? Mas esse método soma ele tem uma coisa errada. Aí a gente vai descobrir o que é e vamos corrigir. Tá, então esse foi o meu Davi, né? Vamos observar então como é que funciona a pré-venda. É bem parecido, né? Só que ficou um formulário feio, né? Porque eu tirei aqui o nome do remetente, do Davi, né? Do destinatário, tirei o CPF dele e ficou apenas esse total. O que eu fiz para fazer esse formulário da pré-venda? Copiei, colei o formulário do Davi, tirei essa informação daqui e pronto, já está feito. Mas ficou esquisito, não ficou? Só esse total aqui está feio, né? Então, vamos ver como é que a gente vai melhorar isso daí. O funcionamento é o mesmo. F4, chamo um produto. Se tem algum jogo aqui, jogo de dominó. Jogos educativos em madeira, tá caro em 261, mas eu vou colocar ele aí. Tá? No final das contas, F11, pré-venda gravada com sucesso. Tá? Esses formulários eles vão ser melhorados, ok? O objetivo é que a gente discuta sobre os erros que existem nesses formulários, tá? Sobre as deficiências deles, que é para nós melhorarmos e deixarmos eles no ponto. Tá? Bom, o código-fonte da pré-venda é praticamente igual ao código-fonte do Davi. A diferença é que no botão confirmar, no método confirmar, eu não pergunto, eu não testo aqui no caso, se o usuário preencheu o nome e o CPF. Porque isso eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Não pergunto isso, não testo isso porque não tem. Tá? Ele vai chamar no final das contas o pré-venda controle, o insere pré-venda. Mesma coisa aqui, insere a pré-venda no cabeçalho. Olha aquele probleminha de novo. Para eu pegar o ID da pré-venda, eu estou fazendo select max. Em rede isso aqui vai dar problema. Tá? Bom, é isso. E aqui, para a tela da nossa NF2, né, nós temos uma pequena surpresa. Aqui está. Gincana NF2. O participante deverá fazer uma tela totalmente funcional para a inclusão de NF2 no PAF SF, no caso aqui do módulo do balcão. O formulário deverá ser encaminhado para o e-mail t2ti.com@gmail.com com o seguinte assunto: Gincana NF2. A equipe T2TI julgará a melhor tela e a utilizará no sistema. Tá? Então a gente vai usar a tela que o participante fez no sistema. O participante vencedor vai receber em sua residência esse livro. É o livro Manual de Implantação da Nota Fiscal Eletrônica implementando em Delphi e em Java. Ok? A digitação da NF2, né, é um dos requisitos da legislação do PAF-SF. Tá? Lá informa que se o SF ficar inoperante, né, o estabelecimento começar a emitir nota fiscal 2, que é a nota fiscal de venda ao consumidor, o software ele deve permitir que aquela nota fiscal seja digitada, os dados daquela nota fiscal. Tá? Surge aqui uma pergunta: pode ser nesse balcão ou tem que ser na tela do caixa? De qualquer maneira, o formulário que você vai criar vai servir. Mesmo que a gente ponha aqui no balcão ou tenha que colocar lá no caixa, o formulário que você criar vai servir. Tá? Lembrando que tem que ser totalmente funcional. Tá? Tem que estar funcionando tudo. Deixa eu abrir aqui.
o SQLOG. Lá, NF2 cabeçalho. Você vai ter que persistir todos esses dados aqui do cabeçalho de forma correta, tá? E o NF2 detalhe também tem que persistir todos os dados aqui no detalhe da nota fiscal de forma correta. Ok? Então nós vamos julgar qual é o melhor formulário que foi feito, né? E o participante vencedor vai receber aí o livro na sua casa, tá bom?